O meu sobrinho me deu uma ótima ideia. Em vez de eu pegar e cortar meu cabelo, comprar um boné pra esconder o cabelo. Só que aí eu pensei que eu já uso o lobinho pra isso. E o boné tá o preço do corte de cabelo praticamente. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar meu cabelo hoje. Então de hoje não passa, clã. Hoje a gente vai estar tosando a cabeleira. Mas antes a gente vai falar sobre essa notícia que tá no portal PSX Brasil. Essa notícia já rodou o Brasil todo, já tem várias pessoas fazendo vídeos sobre esse tema especificamente. E eu acho que não tem problema a gente estar comentando aqui em cima da notícia, mas a questão é o seguinte. Eu não sei como falar isso pra vocês, que é tão bizarro, ó. Eu vou até ler aqui pra vocês verem, ó. Shinobu Yoshida, morador de Nagoya, 52 anos, se tornou a primeira pessoa presa no Japão por enviar ilegalmente vídeos de gameplay para o YouTube. Aí você deve estar pensando, o que esse cara fez? Bom, basicamente ele estava fazendo um gameplay de Steins Gate e saiu um novo Steins Gate. Pra quem não sabe, Steins Gate é um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida. Eu recomendo demais esse anime pra todo mundo. Só que ele foi baseado numa light novel e tem vários jogos de Steins Gate e outras coisas mais, né? E aí o que aconteceu foi que eles lançaram um novo jogo. O Shinobu foi lá, jogou esse jogo até o final, fez o gameplay, let's play, todas as partes, jogou no YouTube essas partes. Só que o que aconteceu foi que ele tomou um processo, ele foi preso e vai ter que pagar uma multa de 50 mil reais, alguma coisa assim, por ele ter feito isso. Inclusive ele tá preso agora, enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. E basicamente o que ele fez foi quebrar o copyright do jogo. Lá no Japão, as empresas elas são muito duras com copyright, com direito autoral. Muita gente vai falar, Nintendo é isso, a Nintendo é aquilo, não sei o quê, mas a Nintendo, ela segue basicamente os padrões do Japão. E a Nintendo, cara, a Nintendo é complicadíssima, né? Mas as empresas do Japão, em geral, são complicadas. Por exemplo, se você coloca um gameplay de algum jogo da Bandai Namco, você provavelmente vai tomar algum tipo de restrição. Alguns dos jogos Souls, eles tinham essa restrição. Então você não podia colocar, por exemplo, um trailer do Soul, porque senão a Bandai Namco ia lá e dava strike no seu canal. E a gente já tá cansado de ouvir histórias de pessoas que tomaram strike no YouTube porque elas fizeram gameplay de algum jogo e por algum motivo esse jogo não poderia aparecer. Segundo a empresa que fez o Steins Gate, né, tipo, como é um jogo de light novel e coisa do tipo, é visual novel, você entra no jogo, aí você só vai vendo as historinhas, né, você vai selecionando as conversas e aí você vai desbloqueando esses caminhos. O que ele fez foi terminar o jogo e postar isso na internet, e a empresa pensou que ele fez, de certa forma, uma pirataria, né, porque se o jogo é só você ficar olhando pra planilha e ficar clicando em botão e o cara tá fazendo isso e ele mostra o final do jogo, então quebra um pouco a expectativa e as pessoas não têm por que comprar o jogo. Na verdade, essa é uma discussão que acontece há muito tempo sobre o criador de conteúdo. Se o criador de conteúdo ele ajuda ou se o criador de conteúdo atrapalha. Por que ele ajudaria? Porque as pessoas veem o jogo, gostam, veem a recomendação, vão lá e compram. E ele atrapalharia porque muitas pessoas, em vez de jogar o jogo, elas vão assistir o gameplay. E elas vão ter certeza se elas devem comprar aquele jogo ou não. Por exemplo, Pokémon. O novo Pokémon, Scarlet Violet, foi um jogo que vendeu pra caramba. Foi um dos jogos que mais vendeu na história, assim, tipo, na primeira semana. Se eu não me engano, na primeira semana do Pokémon, ele tinha vendido mais do que tinha sido vendido Last of Us 2, pra você ter ideia. E depois disso, o jogo acabou decaindo bastante. Por quê? Porque as pessoas viram que o jogo não era tão bom. As pessoas viram que ele era muito criticado. As pessoas viram que ele não estava tão legal. E o Scarlet Violet, ele ainda é um jogo, entre aspas, recente, né? Fez 1 ano agora que o jogo foi lançado. Mas o Scarlet Violet, ele é um jogo que não vendeu tanto depois do seu lançamento, né? Parece que, tipo, em uma semana ele vendeu 10 milhões, aí depois do outro ano inteiro ele vendeu mais 10 milhões. É um número muito bom, é um número muito considerável. Mas, assim, pensando pelo hype inicial do jogo, se ele tivesse sido um jogo bom, que revolucionasse, que fosse top das galáxias, provavelmente ele teria vendido muito mais, né? Mas os jogadores foram lá ver que o jogo não estava tão bom. Então talvez seja um artifício que as empresas estejam pensando em utilizar de derrubar os criadores de conteúdo quando eles estão criticando demais o seu jogo, porque assim você não vai ter como ver se o jogo tá bom ou não para comprar ou não. Então você vai ter que comprar o jogo para saber. Ou, né, como as pessoas faziam antigamente, baixar lá na Steam Verde, né? Que muita gente até hoje utiliza bastante a Steam Verde, inclusive, tá? Mas sobre o negócio do Steins Gate, bom, lá no Japão já rolou várias leis bizarras, né, de direito autoral, tem um lobby muito forte dessas empresas de jogos, e os caras, eles são super mercenários. Pra você ter ideia, eles chegaram a proibir aluguel de jogos. Você não podia alugar, era proibido alugar jogo no Japão. Eles tentaram fazer isso nos Estados Unidos também, não deu certo. Mas tem várias práticas ruins que as empresas japonesas geralmente têm. A Nintendo é uma empresa japonesa e ela é mais tranquila, mas não quer dizer que as práticas da Nintendo sejam boas também. Muito pelo contrário,
as práticas da Nintendo têm sido péssimas mais recentemente, assim como as práticas da Sony também têm sido péssimas, e assim como agora a Microsoft tem imitado essas práticas e feito aí umas decisões meio ruins, por assim dizer, em relação aos jogos, como, por exemplo, você não poder ter um controle paralelo para você jogar no Xbox. Então, por exemplo, tem várias empresas como a 8-Bit Do. Eu até tiraria aqui o meu negócio da 8-Bit Do, mas aí vai dar ruim aqui, então eu não vou tirar. Mas eu uso os meus controles todos aqui no computador através da 8-Bit Do. Eu sei que os controles deles são muito bons. Esse vídeo não é uma propaganda nem patrocinado pela 8-Bit Do, é só uma empresa boa mesmo. Tem várias outras empresas que fazem controles desse tipo. Então, se você prefere jogar com o controle da 8-Bit Do em vez de jogar com o controle do próprio Microsoft, que esse aqui, na minha opinião, é o pior controle de Xbox que tem. Tipo, ele é meio torto. Eu prefiro os Xbox antigos, tá? Não tô dizendo que ele seja ruim. Ele não é ruim, ele é um ótimo controle. Só que, em comparação aos outros controles, principalmente do 360, ele é muito inferior. Então, se você prefere jogar, por exemplo, com um controle com formato mais para controle do Switch, que tem da 8-Bit Do, inclusive, aí você compra ele, coloca no seu Xbox e você não vai conseguir rodar. Sabe por quê? Porque você não vai poder, vai proibir. Fora o dinheiro que você gasta para fazer isso. E agora, alguém que comprou um controle paralelo, nem é pirata, estou falando paralelo mesmo, de uma empresa aleatória que não seja Microsoft para rodar no Xbox e tá jogando até hoje feliz, essa pessoa vai ficar frustrada quando descobrir que o controle não vai funcionar mais. Ou as mudanças que têm acontecido, né, em relação ao Game Pass, que subiu de valor e outras coisas mais. Bom, mas então, no caso do Steins Gate, assim, eu até entendo o argumento de, pô, o cara postou o bagulho e postou o final do jogo. A empresa foi lá, em vez de derrubar com strike, não, prendeu o cara. Como se fosse, sabe, uma informação, um aviso, sabe? Tipo, ó, se você fizer também, você vai acabar sendo preso. Aqui no Brasil, dificilmente você vai ser preso por qualquer coisa, tá? Porque a legislação do Brasil não cobre esse tipo de coisa. Mas lá no Japão, como a legislação é mais pesada, e até mesmo na Europa ou nos Estados Unidos, as pessoas com certeza vão ficar bem preocupadas em relação ao lançamento de jogos e tentar cobrir esses jogos, se elas vão poder postar ou não. Até porque eu que já trabalhei com isso algumas vezes, com lançamentos, com empresas grandes, que nem a própria Microsoft, tem várias, inclusive agora eu tô até me sentindo mal, porque esse controle eles me deram de presente. Não, é muito bom o controle, tá, Clã? Não tô falando mal do controle, só estou falando que eu prefiro o controle do Xbox 360 em detrimento do Xbox Series X, tá? Espero tentar ter melhorado um pouco a situação aí, viu? Mas a questão é assim, então a Microsoft manda assim, faz um teste desse jogo novo que a gente vai lançar. Só que você só pode jogar até o primeiro capítulo, só pode postar isso e ainda tem que fazer revisão. Então, é um bagulho que eles trabalham muito em cima da gente pra gente fazer o conteúdo, saca? A gente não pode pegar e postar qualquer coisa, postar um final de jogo e outras coisas mais. E tem gente que fura embargo, coisas do tipo, mas hoje em dia os caras estão muito mais em cima disso também, estão muito mais sérios em cima disso. Então não tá mais tão simples fazer. Mas vamos lembrar que também, há alguns anos atrás, há 6 anos atrás, na verdade, não é tão longe assim, 6 anos atrás, você não podia fazer vídeos de gameplay no YouTube, porque as empresas elas davam strike. Todas as empresas davam strike. Então, se você postasse da Nintendo, da Sony, da Ubisoft, da Electronic Arts, todas iam te dar strike. Eram poucos os jogos que você podia jogar e você não tomar strike. Sendo que a Nintendo era a pior dessas, porque ela pegava todos os emuladores também. Então, se você estivesse jogando Mario antigo, pronto, eles descobriam e lá e te davam strike porque você estava jogando o jogo através de emulador e coisas do tipo, né? Então, rolava muito esse tipo de coisa antigamente, até o ponto que surgiram networks que burlavam isso. Então, se você tivesse, por exemplo, da Machinima, você podia postar gameplay de jogo sem tomar strike. Mas mesmo assim, você não podia fazer os da Nintendo, né? Porque os da Nintendo, realmente, você tinha que fazer uma network da própria Nintendo, onde você dividia os dinheiros que você recebia através daqueles vídeos com a própria Nintendo. O que aconteceu foi que muita gente parou de jogar jogos da Nintendo, parou de postar vídeos de jogos da Nintendo, eles meio que caíram no esquecimento. A Nintendo voltou a abrir as portas alguns anos atrás e agora você tá liberado postar gameplay de jogos da Nintendo, falar de jogos da Nintendo mais tranquilamente e até a gente vê um boost um pouco na popularidade da Nintendo por causa dos criadores de conteúdo, entretenimento da época que eles faziam com o Wii U essa tática draconiana, né, onde você não podia falar sobre, senão você era derrubado da internet. A questão é que o ambiente da internet ele se tornou isso que ele é hoje em dia e ele é muito importante para influenciar as pessoas a quererem ou não fazer uma coisa. Então, se tem algo que está em alta, as pessoas sentem FOMO, o sentimento de estar perdendo algo por não estar jogando, entendeu? Eu passei por isso com o Mario Wonder recentemente, que eu tive um problemão com ele, porque eu comprei e o jogo chegou, só que foi entregue para outra pessoa. Aí eu tive que pedir para a Kabum pegar e me entregar o nome da pessoa para ir lá e cobrar e conseguir receber o jogo. Peguei o jogo com a pessoa, tô jogando ele. Só que eu demorei 2 semanas para jogar e eu me senti muito mal,
por não ter jogado o jogo na época de lançamento dele, sabe? Na época que tava todo mundo falando sobre ele. Ainda estão, mas a questão é que você perde, você sente que você tá perdendo alguma coisa. Então esse sentimento é muito importante para mover as pessoas a tomarem uma decisão de comprar algo, né? Ou não, dependendo da situação. Por exemplo, o jogo do King Kong. Muita gente vai comprar o jogo do King Kong porque ele é meme, não porque o jogo do King Kong é bom ou outras coisas mais, sabe? Então, essa questão de direito autoral para jogo foi mais aberta, né? Ficou mais tranquila de uns anos para cá. E pode ser que a gente volte, né, a ter novamente uma retração nessa questão de direito autoral, visto que as empresas sempre estão defendendo o dinheiro do bolso delas, né? E ninguém quer pegar e dividir. Então, por exemplo, se eles vão ter que dividir 1.500.000 com o criador de conteúdo, aí vai ficar 750 para eles, 750 para nós, eles preferem receber 1 milhão sozinhos e dividir com eles lá, entendeu? Então é muito sacanagem esse tipo de situação, porque com o criador de conteúdo você fomenta um ambiente que vai ser a longo prazo, um ambiente que vai te trazer retornos maiores, um ambiente que também vai ajudar a, tipo, criar uma comunidade atrás do seu jogo. Mas o que eles estão pensando é cortar toda essa parte só porque eles vão ter um gasto a mais em cima disso, entendeu? Sendo que eles poderiam estar ganhando mais. Mas como já foram práticas que foram erradas no passado e apagaram esses jogos, eu imagino que isso possa estar acontecendo novamente agora. Empresas que tomem essas decisões, que não é o caso da Nintendo agora, tá? Mas é o caso dessa empresa aí que... Deixa eu até ver aqui qual é o nome da empresa. O nome do jogo é Steins Gate Darling Embrace. Eles têm para Switch, PS4, PC... E o jogo é antigo, hein? Nossa, o jogo é de 2019? Sério? Eu pensei que o jogo era recente, mano. Que isso, mano. Um título da franquia que foi lançado inicialmente em 2013, mais recentemente portado em 2019. Nossa, então os caras pegaram o jogo de 2013 e deram strike no cara e prenderam o cara e cobraram uma multa absurda por causa disso, né? Bizarro, né? O Yoshida também postava Spy vs Family no bagulho dele, né? Esses não foram episódios completos, mas eram relatados como conteúdo rápido ou vídeos de netabari. Não sei o que é netabari, né? No Japão, conteúdo rápido é um termo utilizado para descrever versões condensadas de um episódio ou de um filme. Beleza, então ele fazia uma edição, basicamente, ali, né? Para fazer o conteúdo ficar rápido e ficar fácil das pessoas entenderem, né? Em oposição aos clipes curtos que revelavam reviravolta na trama, como Darth Vader dizendo "eu sou seu pai", Yoshida também adicionou legendas e narração em alguns de todos os seus vídeos de anime. Ah, é triste isso, porque o que o cara tá fazendo é basicamente aqueles vídeos de teoria, sabe? Tipo o Linkzinho. Se o Linkzinho fizesse um vídeo dele lá no Japão, ele seria preso por causa disso, entendeu? E é bizarro isso, né? A CODA, Organização de Promoção e Distribuição de Conteúdos do Exterior do Japão, afirmou que, em princípio, qualquer uso de gameplay requer permissão dos detentores do direito autoral. Não tem aqui escrito o nome do coisa, né? O nome da empresa que fez. Mas, enfim, bizarro isso. Achei surpreendente essa notícia, viu, clã? Mas, enfim, tá aí o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo. E hoje eu vou tirar o dia de folga. Eu vou jogar meu Mario Wonder. A gente se vê depois.